é Jair Manais. Eu e o grupo estamos aqui hoje para apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso. O grupo que é formado pelo André Guedes, o Afonso Camargo, o Marcelo Gomes, a Vanessa Malfa e o Marcelo Vitor. O nosso trabalho é um documentário que vai falar sobre a evolução gráfica e tecnológica do jornal A Tribuna. A justificativa desse trabalho é que, além da Tribuna ser um jornal da nossa cidade, é um jornal que tem 117 anos de existência e é considerado um dos jornais mais antigos do país. O que nós estamos pretendendo alcançar com esse objetivo? Que esse material possa ser divulgado nas universidades, pelos professores, no auxílio dos alunos, durante as aulas, as apresentações, e pelo próprio jornal A Tribuna também, que poderá colocar em eventos, em palestras, para ajudar a contar um pouco da sua história. O que determinou a gente em relação aos nossos entrevistados é que nós fizemos questão que essas pessoas fossem pessoas que, de alguma maneira, tivessem participado e dado a sua colaboração nesse período de transição que foi na década de 90, mais ou menos, onde a Tribuna começou a investir para estar se adaptando ao mercado, na internet, celular, notebook, quando eles começaram a investir em tecnologia e também na sua parte gráfica, um design mais moderno, onde os leitores começaram a ter páginas coloridas e até para ajudar até na forma da leitura e de uma forma mais visualmente mais bonita também. A conclusão que nós podemos tirar desse trabalho é que, em relação ao leitor, ele possa ter uma ideia como é que é o jornal, o processo do jornal até chegar na banca. Toda a parte de produção e tudo. E também o jornal ficou um jornal mais bonito, um jornal mais moderno, um jornal atraente na parte de design gráfico. E o jornalista, por sua vez, ele, com todas as facilidades que hoje nós temos no meio tecnológico, de informática, ele ficou mais fácil de desempenhar a sua atividade do dia a dia. Hoje a gente tem internet, tem redes sociais, com Twitter, Facebook, as notícias dos sites que a cada minuto vão chegando para eles ali. Só que eles não podem perder a sua acessibilidade, a sua essência de ir para a rua e acompanhar a notícia de perto, estar num local ali, no momento que está acontecendo de fato, Então, essa até um assunto meio polêmico que ainda vai ser muito discutido. E é isso aí, gente. A gente esperamos que vocês gostem. Foi um trabalho que deu muito orgulho para a gente ter feito. Eu quero agradecer aos professores, a Márcio Kida, o Edson, o Vanderlei, o Durval, o Marcelo, o Ritz e o professor Confiori pela sua oportunidade, que para nós foi de muito orgulho. Obrigado a todos e vamos para a exibição. Com o advento da internet e todos os avanços tecnológicos verificados nos últimos anos, muitos apostam que o jornal impresso está com seus dias contados. Por não acreditar nessa hipótese, a Tribuna, um dos jornais mais antigos do país, com 117 anos de existência, vem passando por grandes transformações, tanto em seu conteúdo editorial quanto no seu parque industrial, investindo em novos projetos gráficos e equipamentos de ponta, preparando-se assim para poder oferecer aos seus leitores todo o seu conteúdo jornalístico e publicitário. A apresentação que vocês verão a seguir pretende mostrar um pouco das transformações pelas quais passaram a Tribuna nos últimos 40 anos. Eu iniciei na Tribuna em 1º de janeiro de 1962 e trabalho na Tribuna até hoje. Quanto à parte que diz respeito à tecnologia implantada no jornal, houve uma evolução bastante grande. Eu trabalhava na linotipo, era a parte que a gente chamava quente, chumbo derretido na máquina e que produzia a composição. Minha passagem pela Tribuna foi no início dos anos 90, onde eu trabalhei logo recém-formado. Foi a minha primeira experiência trabalhar no principal jornal da região, que me motivou muito orgulho. E foi até uma coisa interessante, porque naquela época já houve um avanço muito grande, porque na faculdade eu trabalhava em lauda. Naquela época, o diagramador,
entrava por volta de 5 horas no jornal e pegava o espelho das páginas, que já vem com o anúncio já diagramado. Então era num papel, tamanho A4, e você riscava a página. Trabalhei na Tribuna de 1988 a 2002. Eu me formei em Publicidade e Propaganda e logo depois da faculdade eu trabalhei em agência por volta de 1 ano e meio e depois eu fui trabalhar na Tribuna. Quem me convidou foi o Sérgio Ribeiro Lemos, o Siri. Ele já trabalhava lá, ele estudou comigo na faculdade e ele me convidou para fazer charge, caricatura, cartoon. O primeiro contato com o computador foi lá no jornal A Tribuna, que para a época já era um avanço, né? E era de tela de fósforo verde, né? A tela verde, e que o programa se chamava Gepeto, se não me engano, era Ctrl+V, Ctrl+C, enfim. Uma coisa hoje bem pré-histórica, mas para aquela época era um avanço muito grande. Nosso objetivo maior era sempre produzir o melhor dentro da técnica que nós possuímos. Como você riscava a página? O editor vinha com as matérias em lauda, cada repórter batia na máquina de escrever sua matéria com 2, 3, 4 laudas. Cada lauda tinha em média 25 linhas. E você diagramava no papel. Do papel, essa matéria ia para a parte dos digitadores. Os digitadores compunham todas as matérias. Essas matérias compostas iam para os gráficos e os gráficos montavam a página no gabarito, que é uma folha mais ou menos do tamanho da página do jornal. Então você faz a página, o diagramador ao lado do editor, tudo no computador. Essa página volta para o editor e o editor vai trabalhando nela, fazendo o título, fazendo a legenda, o editor coloca a foto. Antigamente a foto, o que acontecia? Você pedia a foto era feita no tamanho, do tamanho era feito um PMT, uma cópia para colar no gabarito, desse PMT colava no gabarito da página, do gabarito fazia um fotolito e esse fotolito ia fazer a chapa da página. Na época que eu entrei, a Tribuna ela tinha o processo fotomecânico, então a gente desenhava à mão, né, ilustrava no papel comum, com nanquim, aquarela, e depois aquele material ele era fotografado, né, e era retirado um PMT, né, daquele material reticulado e depois ele era acrescentado à página. Em novembro de 1991, a Tribuna passa por uma grande reformulação em seu projeto gráfico, através de uma diagramação mais moderna e também no sistema de impressão, quando o jornal passa a imprimir páginas coloridas. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia você diagrama tudo no computador, num programa de edição eletrônica. No caso da Tribuna hoje é o Hermes. Então você tem a diagramação toda no computador, o editor chega com planilhas, cada planilha é uma matéria, e ele marca o tamanho da matéria, se a matéria tem foto, ilustração ou uma arte, e se a matéria também tem algum recurso gráfico. O que é um recurso gráfico? Em vez de você fazer uma matéria só com texto, você faz a matéria com uma frase em destaque, você faz a matéria com um número em destaque, você pega um pedaço da matéria e transforma num olhinho maior para não ficar aquele calhamaço de texto na matéria. A era digital, com a internet, notebook e celular, veio facilitar a tarefa do jornalista na produção de matérias e reportagens com muito mais rapidez e segurança. Você ia para a rua, né? Telefonema, não existia celular também. Hoje em dia, muito mais fácil. Não existia celular, você tinha que ou ligava para a pessoa, agendava um horário. Em último caso, você fazia entrevista por telefone, que não era muito comum, mas às vezes você tem aquela briga contra o relógio por causa do horário de fechamento, né? Porque os jornais fechavam mais tarde, tudo, mas de qualquer maneira era muito mais detalhado. Com a possibilidade de impressão em cores, o trabalho dos fotógrafos, diagramadores e ilustradores foi valorizado ainda mais, uma vez que hoje esses profissionais têm condições de apresentar aos leitores de jornal um produto mais atraente e de melhor qualidade visual. Com o passar do tempo, a Tribuna ela adquiriu o processo digital. Então, eu lembro que na época os editores me perguntaram qual seria o programa certo para a gente trabalhar na parte de computação, né, de computação gráfica, e a gente não conhecia muita coisa. Então eu fui fazer um curso em São Paulo, na Desktop Publish, para conhecer melhor o Adobe Illustrator. E a gente, além do Adobe Illustrator, a gente indicou também que a Tribuna comprasse o Adobe Photoshop. E atualmente o trabalho das pessoas é facilitado pelo ambiente
não insalubre e com uma tecnologia mais prática na produção do material para a edição do jornal. E com o passar do tempo, a Tribuna foi se integrando essa parte de computação gráfica e a diagramação também, né? Então foram instalados programas para diagramação. Primeiro o pessoal pensava no PageMaker, depois trocou pelo Quark. Hoje em dia nós fazemos a página, o diagramador acabou, dá para o editor finalizou, volta para o diagramador, ele faz uns ajustes, o anúncio entra automaticamente e a página é enviada para a gráfica para sair direto à chapa. Não sai mais o fotolito. Então o jornal também otimizou a produção, é bem mais rápida essa produção. E depois de um tempo a gente não trabalhava mais só na mão, né? Aí os desenhistas começaram a comprar tablet também, tanto eu quanto o Siri, o da Costa, a gente começou a comprar tablet para trabalhar e deixou de lado um pouco esse processo de desenhar e escanear o material, né? A gente usava o scanner para digitalizar o material. Com o passar do tempo a gente já desenhava direto com as tablets. E foi esse o processo que a gente sofreu na Tribuna, né? de evolução gráfica. A gente começou no manual, escaneando e depois trabalhando diretamente no digital. Você, quem é jornalista, sabe que vai ser a ponte entre a população e as autoridades, enfim. E só vendo o que está acontecendo que você pode realmente descrever. Então, por esse lado, a tecnologia, se ela avançou e facilitou todos os processos, por outro lado, ela de certa forma acomodou muitos profissionais. E nesse aspecto, há uma discussão muito grande que quem pede os próprios leitores, telespectadores. Mas ainda, creio, e a grande maioria dos profissionais ainda tem aquele ímpeto de ir para a rua, saber o que está acontecendo, verificar, retornar e escrever. A conclusão a gente falou no final, Marcelo. Nosso técnico, em relação ao trabalho, né? O que a gente podia também aproveitar aqui é agradecer os nossos entrevistados, né? A gente achou que a gente se preocupou muito na escolha porque a gente não queria que fosse pessoas só que viessem fazer um relato, né? Elas tinham que contar a sua experiência profissional e a participação e colaboração que elas tiveram naquela época. Então, eu tenho que agradecer ao Alexandre Barbosa, ao Fernando de Maria, o Fernando Pio e o Orfeu de Souza. Inclusive, é um dos funcionários mais antigos do jornal, trabalhou na época do Minotipa. E a todos vocês, professores, que nos ensinaram e nos ajudaram a chegar até aqui. Obrigado.
Olá, bom dia. Eu tenho a seguinte, é só uma pergunta, Márcia? Uma, tá. É o seguinte, o jornal A Tribuna, ou a empresa A Tribuna, tem algum museu ou algum local onde eles guardam acervos? Por exemplo, o documentário fala em Lauda, linotipo aparece no início. Eu gostaria de saber também se nesse acervo existem jornais antigos da Tribuna e até mesmo o primeiro jornal. Se vocês pesquisaram isso e se filmaram. Sim, a gente pesquisou. Inclusive, na aula que começa a falar que a Tribuna implantou o sistema de cores, aquele jornal que aparece na filmagem foi o primeiro jornal colorido que saiu em novembro de 91. E, por incrível que pareça, a Tribuna tem 117 anos e esse departamento, né, de pesquisas está sendo montado agora. Ainda não foi implantado. Tem um setor de pesquisa, que inclusive é até onde os estudantes vão fazer pesquisa de escola e tudo, que tem jornais antigos lá. Mas, assim, ter um acervo com filmagem, essas coisas ainda está sendo implantado agora. Acho que no final do ano que vem, provavelmente, já vai estar funcionando. Com exceção de você, Jair, o grupo já tinha ouvido falar em Lauda antes de começar a fazer esse trabalho? Eu creio que sim, porque durante a... Eles podem responder? Não morde. Então, assim, da minha parte, nunca tinha ouvido falar tanto quanto agora com as pesquisas, né? E nós fizemos. Antes era uma parte que eu desconhecia. Eu também fiquei conhecendo agora, parte da pesquisa, que a gente começou a fazer, conhecer mais agora. Você é conhecimento muito superficial, entendeu? Eu não conhecia tão assim, entendeu? Mas foi uma experiência fantástica. Conhecer o jornal e saber detalhes da sua fundação e sua mudança tecnológica até hoje. Eu conheci esses detalhes também, tudo isso depois que a gente começou a pesquisar realmente sobre o assunto. Até então eu não conhecia muita coisa assim. Bom, antes desse trabalho, eu tinha muita coisa que eu não conhecia sobre o jornal Tribuna. E depois de todas essas pesquisas, valeu a pena. E a Tribuna tem Lauda arquivada ainda? Ou... Eu acho que não, viu, professor? A gente andou procurando algumas coisas que pudessem, né, ajudar na produção e não conseguimos, né? A Lauda seria uma folha, né, de papel, né? Vocês falam em Lauda, não falam? Sim, eu trabalhei lá, né, o diagramador citou, né, porque era da forma que ele trabalhava. Eu, particularmente, que está trabalhando lá há bastante tempo, eu conheço, mas não tive condições de trazer para mostrar aqui para vocês. Tá, obrigado. Oi, gente, bom dia. Eu queria só fazer uma pergunta mesmo. Eu queria saber de vocês se vocês acham, depois de estar tudo pronto, o documentário está pronto, se vocês acham na avaliação de vocês que ele pode servir para que a gente possa usar ele em classe, que a gente possa, até a própria Tribuna, como vocês falaram na apresentação, exibir esse documentário em algum evento, alguma coisa relacionada a datas comemorativas do próprio jornal e tal. Se vocês acham que ficou do jeito que vocês queriam, e se corresponde a isso, se dá para a gente dizer que esse documentário ele pode também ser encarado como uma coisa didática, né? Ele pode ser usado para passar informação. Eu acho que sim. Se der uma trabalhada a mais, assim, no documentário, eu acho que dá assim para rodar em escolas. Do jeito que está, não. Eu acho que tem que dar uma editada melhor. Eu digo assim, sei lá, incrementar mais coisas, entendeu?
Porque eu acho assim que as pessoas, mesmo que pessoas que não estão acostumadas a ler jornal e tal, eu acho que é interessante nós saber o processo tecnológico, né, de como é o processo desde o começo, que o jornal é editado, até passar para as máquinas e até chegar nas bancas, né? Porque as pessoas estão acostumadas com o material já pronto, né? O jornal ali. E eu acho interessante que assim, atrai o interesse das pessoas. Bom dia a todos. Eu li no relatório de vocês, na bibliografia, vocês têm uma referência filmográfica com o filme do Ron Howard, né? E eu queria fazer uma pergunta, é algo que vocês poderiam até ter falado já no início, nada muito complexo. Em relação a essa referência para a linguagem que vocês adotaram, se a gente olhar com um olhar de cineasta, a gente vê um narrador, a gente vê depoimentos, né, uma linguagem de cinema documentário, mas se a gente olhar com um olhar de jornalista, a gente vê um off do repórter, a gente vê depoimentos, né, de entrevistados. Então, até para passar para o pessoal que está aqui assistindo, referências específicas que vocês pesquisaram aí para adotar essa linguagem para o documentário de vocês. Foram feitas várias pesquisas, né, em relação a sites, jornais, tem o Jornal da Imprensa, o livro A História da Imprensa no Brasil, né, e como trabalho também foi um trabalho bem específico do Jornal Tribuna, nós nos reunimos e íamos lá no jornal, o pessoal, o grupo foi até a rotativa, acompanhou a parte de impressão e redação, né, foi uma coisa mais específica do jornal mesmo. Lógico que também a gente teve bastante referências, teve o site, o Jornal do Brasil, o filme do Charlie Chaplin, também, o jornal Charlie Chaplin. Não, referências audiovisuais mesmo. Você falou no filme do Chaplin. Mas o que eu quis dizer é referências mais tendendo para o jornalístico, mais para o documental, no que vocês se basearam mais? Na verdade ele não é jornalístico, ele é observatório. Na visão, na nossa visão, entendeu? Tá legal. Gostaria de que vocês fizessem uma explicação melhor. Qual foi o processo que vocês passaram para desenvolver esse trabalho? Quais foram as dificuldades, como é que foram as soluções, enfim, falasse um pouco do que foi esse processo, para que a gente possa entender o produto final. A gente, para falar a verdade, foram vários imprevistos que aconteceram. Acho que não só a gente, acho que todo mundo que está apresentando o trabalho, sempre acontece alguma coisa que não está prevista. Mas o importante de tudo é que a gente conseguiu dar a volta por cima e, no nosso ponto de vista, né, apresentar um produto do qual a gente ficou satisfeito. Agora, em relação ao que a gente sentiu um pouco de dificuldade, foi equipamento, né, porque para você fazer um produto com qualidade, você tem que ter equipamento de ponta, para você poder filmar, gravar. A universidade tem, né, que está aqui para a gente usar, mas para fazer trabalhos externos já fica um pouco mais difícil. Não vá. Se a gente pedir solicitar um monitor para a gente, não tem problema nenhum. O problema é que os horários que nós tínhamos para gravar, a impressão da tribuna é durante a madrugada, então não é o horário que a gente quer, é o horário que a gente pode ir, né? Então, isso dificultou um pouco. Então, eu acabei até na filmagem lá no jornal, acabei usando uma câmera minha mesmo pessoal, e a parte de depoimento a gente nos reunimos e achamos melhor fazer aqui no estúdio, né? Até para usar uma técnica que a gente aprendeu aqui, o professor Durval, o professor Vanderlei, né? O Edson também.
usar o chroma key para trazer o entrevistado, trazer a tribuna para cá para o estúdio, né? E a gente achou que ficou muito legal, né? Porque a ideia era mesmo colocar a rotativa aparecendo de fundo. A gente gostou bastante do resultado. Eu vou aproveitar aqui, vou me aproveitar do Edson, que não vai fazer uma pergunta, vou fazer duas. Então, uma é minha, tá? Uma é minha, outra do Edson, tá bom, Márcio? Não briga comigo. Eu vou, na verdade, vai fazer uma, mas o Márcio me inspirou a fazer a segunda por causa da pergunta que ele fez em relação à lauda. Vou fazer uma pergunta, a última pessoa que vai responder, se souber, você. Tá? Porque você deve saber. Já que o trabalho de vocês é uma evolução gráfica da tribuna, ou seja, como ela começou e como ela é, e o que eu vou perguntar é citado mais de uma vez aí, assim como lauda é citado mais de uma vez, e pelo que eu entendi, ninguém aí sabe que é lauda no seu Jair. Deveriam saber, já que vocês fizeram trabalho sobre a evolução gráfica da tribuna. Eu quero saber quem sabe dizer o que é um PMT. Ou não sabe? Vai entrevistar o Bar, citou acho que 2 vezes, o Fernando citou também. Não sabe? Não sabe. Já sabe? Deve saber. Se não souber explicar, mas com certeza ele conheceu o PMT. O PMT é o processo mecânico de transferência, né? No caso, eu trabalhei com bar, sinto até orgulho disso, eu trabalhava também no jornal, e eu trabalhava na fotomecânica. O bar fazia os desenhos dele para que eu fizesse redução, ampliação, e é uma cópia fotográfica que a gente faz para poder passar para o jornal, onde é aplicada a retícula, né? Se é uma foto, você tem que fazer uma transferência para aplicar a retícula, para que ela possa sair no jornal. E também de traço, né? Se é um desenho. Eu sei que você sabe, por isso que eu falei que eu queria ver se alguém sabia. Porque se você falasse, já fica mais fácil para ele responder. Eu acho que pelo nervosismo, eles acabam esquecendo. Isso aí a gente até falou, até falou isso em aula. Uma vez ele comentando, olha, já ele trabalhou comigo, sabe o que ele fazia? Foi falado em aula. Aqui, né, um momento também, atrapalha um pouco. Vocês deviam saber tudo que é falado aí, de carne, emoção e espírito, entendeu? Já tem incorporado em vocês. O trabalho é evolução gráfica e tecnológica da tribuna. Não tem como você não falar disso. É assim, não saber de quais são que são esses detalhes. Ainda mais um trabalho 1 ano fazendo. Vocês tiveram essa ideia ano passado. Não foi que a gente conversou a primeira vez? Né? E depois vocês não conversaram mais comigo, quase. Eu me senti assim, desprestigiada. Brincadeira. A segunda pergunta é o seguinte. Tem a ver com o que eu acho que o Ritz perguntou. Uma pessoa aqui, que nem as pessoas ali que estão aqui sentadas olhando, o pessoal do primeiro ano, alguém que não viu a tribuna há não sei quantos anos atrás, só conhece a tribuna hoje, olhar o documentário de vocês, ela sabe dizer como é que a tribuna era graficamente, o documentário era evolução gráfica e tecnológica. Com o documentário de vocês, apenas olhando o documentário, a pessoa que está ali sabe como é que a tribuna era e como é que ela é? No início do vídeo a gente mostra bem lá atrás mesmo, que era a época do linotipo. Mas tem muito mais atrás. Sim, tem. Então, mas a gente focou mais essa parte do linotipo, que inclusive foi até porque um dos nossos entrevistados, que é o Orfeu, ele é um dos funcionários mais antigos e a gente achou legal colocar ele para dar entrevista porque ele pegou da época do chumbo, é o único que está lá até hoje, e pegou esse processo todo. Ele saiu lá do chumbo derretido, que trabalhava na rotativa, no linotipo, e hoje trabalha na redação, para funcionário, no computador, então a gente queria dar esse contraste. Né? Não entendi. Daí, agora você tem que pensar o seguinte, quando eu falo assim, alguém vai ver o documentário de vocês, você tem que pensar que o documentário vem sem vocês. Vocês não vão estar explicando. A pessoa tem que olhar e tem que entender perfeitamente. Eu estou perguntando isso, principalmente, e também, porque eu deixei na mão de vocês um livro que falava da evolução gráfica, da parte de design da tribuna. Então, quer dizer, referências para mostrar para quem está assistindo como era, como ela foi um pouquinho depois, como ela foi no meio, como ela chegou hoje, vocês tinham. Só que por aí a gente não vê. A gente mostrou
né? Antigamente não se tinha Mas chave. você só sabe o que você está falando. Quem está ali não sabe isso. Não, O documentário não vem com vocês do lado explicando. Acho que foi citado, né? Fotolito, antigamente. Ali a gente ia precisar um documentário maior. Não, essa foi bastante. Se aumentar um pouco o nosso prazo de estudo para. A gente foi uma coisa mais objetiva e, né? E, sei lá, eu acho que foi falado do fotolito. O fotolito é um processo antigo, né? A gente falou, antigamente até o Pio, acho que foi até cansativo que eu pedi para você fala bastante, o pessoal entender mais ou menos como é que é. Ele explicou o processo, falou do PNT, falou de fazer um PNT, de fazer um fotolito, que depois do fotolito ia para a chapa, né? Que hoje em dia já não tem mais esse processo, é o computador direto para a chapa. Então, algumas informações foram passadas. Eu não sei se te pareceram como deveriam, mas a gente fez o possível. Fiquei encarregado aqui de fazer a análise com vocês, as discussões que nós fizemos lá, tá? Então, eu queria dizer, antes de mais nada, que vocês têm que entender que essas coisas que vão ser ditas, elas têm o intuito de fazer com que vocês reavaliem o trabalho de vocês possam até continuar com o projeto que vocês têm de levar isso para frente, mas que algumas coisas têm que ser corrigidas, outras coisas são positivas. A gente vai falar de todos os pontos, tá? E aí vocês entendam isso como assim, uma última recomendação dos professores, uma última aula, entre aspas, já que vocês já estão saindo do curso, tá bom? Então, a primeira coisa é a seguinte, quase todos os professores foram unânimes em apontar que o tema não foi explorado adequadamente. Né? Se é a evolução gráfica e tecnológica, só com esse vídeo a gente não consegue ver isso. Né? Então a gente não consegue identificar no vídeo essa evolução. Né? Então, quer dizer, se o tema de vocês era esse, ficou esse problema a ser resolvido. Tá? Então acho que esse foi o primeiro ponto. Outra coisa, vocês poderiam ter usado caracteres. Né? Como a gente chama, lettering, para poder explicar algumas coisas que geraram dúvidas, inclusive, na apresentação, o PNT, né? Para mostrar, por exemplo, quando aparece a imagem do fotolito, que aquilo é um fotolito, né? Para que ele fique mais didático, porque se a ideia é fazer com que ele seja um vídeo de instrução, de educação, não só de informação, mas que ele também mostre para as pessoas que estão vendo, que não conhecem o jornal, que não conhecem a evolução gráfica, que isso é assim, era assado, ficou assim, mudou de lá para cá, então precisa mostrar. E às vezes um caracterezinho que seja já dá essa, né, já explica, já fica tudo bom. Né? Uma dúvida que também permeou, acho que, a cabeça de todo mundo, é que ele não tem muito cara de documentário, ele tem mais cara de peça publicitária. Né? Então, assim, isso eu acho que é uma questão que precisaria ser mais debatida, talvez na própria concepção original do trabalho. Né? Para que realmente ele serve? Qual é o objetivo dele real? Né? Se é ser vendido pela tribuna, dado de brinde junto com o último jornal do ano, tudo bem. Mas se ele tem um caráter mais documental, esse caráter documental ele é falho, ele é mais publicitário do que documental. Né? Tanto é que faltaram algumas fontes importantes, quer dizer, as fontes que vocês falaram, a gente trouxe a tribuna para cá, mas na verdade quem aparece são professores do curso, né? Que por coincidência são funcionários do tribuna. É só o senhor Orfeu lá que é realmente funcionário. Então faltou de repente falar com alguém mais oficial, vamos dizer assim, da tribuna, para passar talvez um pouco desse resumo, até a questão de investimento, sei lá, alguma coisa que fosse interessante nesse sentido. Né? E nesse ponto a gente acha que ele não tem muito conceito, na verdade, ele fica um trabalho meio sem conceito, porque ele se confunde nessa fusão aí documentária e publicidade e acaba ficando meio confuso. Tá? Uma outra coisa que isso não é só para vocês, viu gente, para quem ainda vai fazer também no ano que vem, né, já fica o recado aí. Por que vocês não consultaram mais os professores? E os que vocês consultaram, chegaram a consultar, não deram seguimento. Então, boa parte das críticas e dos erros poderiam ter sido sanados com a consulta aos professores do curso. Então, isso é uma coisa que a gente está falando para vocês, porque vocês estão aqui. Mas isso a gente tem que falar todas as apresentações desse ano. Se a gente tivesse que falar a mesma coisa, seria isso. A maioria dos alunos não está consultando os professores como deveria.
Não é porque não tem um orientador oficial que vocês não devem consultar. Você deve consultar todos os professores. Eu não sou muito consultado, lógico, porque a minha matéria é meio específica, mas esse ano nenhum grupo falou comigo, em nenhum momento, sobre nada. Né? Sendo que tem algumas coisas que eu até poderia consultar. Não vou ficar magoado, nada disso, mas esse ano é meio complicado, né? É meio complicado porque algumas coisas a gente pode ajudar vocês. E nosso intuito realmente é fazer com que vocês aprendam quando vocês fazem esse trabalho. No DFC é uma última aula, vocês têm que aprender. Uma aula sem professor fixo, todos os professores podem ajudar, em todos os sentidos. Uma coisinha que um professor sabe, que o outro não sabe. O professor não é 100%, não sabe tudo, cada um sabe coisas específicas. Essas coisinhas podem ajudar vocês também, né? Então essa aí é uma dica que é para vocês, mas para o resto do pessoal também, tá? E por que vocês não consultaram os próprios entrevistados, por exemplo, na hora de levantar o acervo? Né? O Pio, a gente conhece o Pio, nós somos daqui e tal, outros professores, o Pio tem muita coisa na casa dele. Coisa que vocês poderiam ter fotografado, poderiam ter filmado, poderiam ter fotografado e animado depois no programa de edição, né? Então poderia ter ilustrado melhor. Uma outra coisa, tipografia e cor. Se é um trabalho de evolução gráfica, não se fala quase nada de tipografia e de cor. A tipografia passou batido, a cor é citada, né? Mas não se fala nisso. Então, assim, o trabalho é evolução gráfica e tecnológica. Então, realmente ficou faltando. Faltou um pouco de planejamento também na questão de roteiro, segundo os professores. Tá? Eles poderiam ter planejado melhor, não só a execução, mas também a questão do roteiro. Quais são os pontos positivos? O uso do chroma key que vocês fizeram por conta de vocês, sem a ajuda do nosso amigo lá, então é um ponto bastante positivo. Por quê? Porque poucos grupos conseguem fazer um uso adequado do chroma key. Certo? A gente pode até discutir o efeito final, para a imagem ser sempre a mesma e tal, mas o uso do chroma key está super correto. Tá? Do ponto de vista de edição, o trabalho está muito bem editado tecnicamente. Tá? Então eu concordo com isso, eu sou editor, então eu acho que eu posso falar isso tranquilamente. Eu acho que o trabalho está bem editado do ponto de vista técnico. O problema dele de edição não é técnico. Né? Então foi muito bem editado. Quem editou, se for uma pessoa só, se for várias pessoas, fez um ótimo trabalho. O problema não é técnico, o problema é realmente, como a gente fala em jornalismo, editorial. Certo? Então é montar as coisas de uma outra maneira para que ele fique um pouco mais didático. A trilha sonora final foi considerada positiva, embora não tenha o crédito, né? É uma trilha legal e tal, por pena que tenha só um pedacinho, né, com trilha, podia ter sido usado também em outros momentos, tá? E a autoração também está muito boa, segundo os professores de vocês. Talvez um dos poucos grupos, né, tenham feito uso da autoração de maneira correta. Então essas são as considerações. Espero que vocês considerem isso o último conselho de todo mundo. Isso não quer dizer que o trabalho não é bom, o trabalho é bom, até porque a gente tem que julgar o trabalho comparado com outros trabalhos que também já foram apresentados. Tá? Então vocês estão de parabéns.